Atualização no caso Pedro Henrique, a possibilidade do jogador deixar o estádio Beira-Rio e uma notícia de bastidor pode mudar o rumo da negociação. Há atualizações também no caso Thiago Maia, o volante lá no Flamengo, e uma notícia pode deixar o atleta um pouco mais perto do Internacional. E o atacante, jovem atacante Luca, ele é do Internacional? Ele está por empréstimo? Qual é a situação e a realidade do jogador no estádio Beira-Rio? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter, mas antes, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, bora para esse vídeo de informações de Inter, o Colorado que vem se preparando para que nessa quarta-feira, em frente pela sexta rodada, o Santa Cruz, às 9h30 da noite, fora de casa, no Estádio dos Plátanos, pelo Gauchão. Há uma possibilidade de ser time reserva, ou time meio reserva, um time misto, um time titular. A verdade é que sobre essa situação, o técnico Eduardo Cudê e toda a sua comissão técnica deixam um segredo nos treinamentos, a parte de alongamento. A primeira parte de treinamento é aberta à imprensa, e depois na parte tática, técnica e coletiva, o técnico Eduardo Cudê prefere manter o mistério fazendo o treino fechado. O que a gente sabe de informação é que o atacante Pedro Henrique tem a possibilidade de deixar o Colorado. Sim, o atacante Pedro Henrique, que veio em 2022 para o Colorado, veio lá do Sivasspor da Turquia, onde o Colorado pagou 1 milhão de euros pelo jogador. O Vasco, que é a SAF, fez aí uma investida por empréstimo de um ano pagando todo o salário do Pedro Henrique. E a informação, tem uma informação nova que é do Lucas Dias Repórter, que ele trouxe informação no seu canal do YouTube, que o Vasco não quer mais por empréstimo Pedro Henrique. O Vasco quer comprar o jogador, afinal de contas o Vasco é uma SAF, tem dinheiro para gastar. Óbvio que todo gasto, seja tem mesmo uma SAF, tem um certo limite, mas o Vasco vê com bons olhos uma compra do atacante Pedro Henrique, de 32 anos, que tem contrato com o Colorado até dezembro de 2025. No Gauchão do ano passado, em 2023, ele foi o artilheiro do Gauchão, e na temporada de 2023 também fez 50 jogos, 12 gols e 4 assistências. Então, pela informação do Lucas Dias Repórter, além do Vasco querer comprar o atleta, não quer mais por empréstimo, tem também uma possibilidade de o jogador tomar um outro rumo nessa negociação. A informação do Lucas Dias é que outros 2 clubes estariam também na parada, na disputa para contar com o Pedro Henrique. Eu ainda não consegui descobrir quais são esses 2 clubes, mas tem sim outros clubes também, pelo menos sondando, fazendo uma sondagem na situação do Pedro Henrique querer contar futuramente com o atleta. Tu concorda com a saída do Pedro Henrique do estádio Beira-Rio? Tu acha que ele poderia ser uma boa reposição no ataque colorado? Escreve aqui nos comentários a tua opinião. Eu quero saber o que tu acha sobre o Pedro Henrique e Thiago Maia, Matheus. Essa novela, Thiago Maia, que já está se arrastando, já está ficando até chata essa situação. Antes era a novela Borré, aí se virou a página nesse livro, desse capítulo aí da novela Borré, agora se iniciou a novela Thiago Maia, que nos bastidores do Internacional, o Inter trata com sigilo essa situação, mas sabe do interesse do Internacional em contar com o volante do Flamengo, que nesse último fim de semana, no clássico contra o Vasco, ele não foi relacionado para a partida, assim como o lateral Mateuzinho, que tem um interesse, teve um interesse recentemente do Grêmio. Parece que o Corinthians está mais um pouco de fechar com o atleta. Acontece que Thiago Maia não foi relacionado para a partida, e esse pode ser até mesmo um fator de indício que Internacional e Flamengo pode estar chegando a um acordo sobre o atleta. Inicialmente o Internacional teria feito uma proposta, o Flamengo não aceitou, e agora esperar para ver o que vai acontecer. Pode ser que ainda nessa semana se tenha um desenrolar na situação. O técnico Eduardo Cudê quer esse jogador, pois ele entende que é um jogador que cairia com uma luva na abertura de meio campo do Internacional. Seria uma boa reposição ao volante norte-americano Johnny, que deixou o Internacional no final da temporada passada. E Thiago Maia é o perfil, de acordo com a análise do técnico Eduardo Cudê, com uma boa reposição ao Johnny na volância colorada. E o Luca, Matheus, o jovem jogador que entrou no último final de semana e fez os 2 gols da vitória do Colorado sobre o Caxias por 2-0 no estádio Beira-Rio, que contou com o público logo após o término da punição do Internacional na briga do ano passado. O Luca
é um atacante nos bastidores e no elenco colorado. Ele era o último da fila, mas parece que esses 2 gols lhe trouxeram aí uma vida e uma chance de disputar um pouco mais com os outros atacantes do Internacional. Matheus, qual é a situação do Luca? Ainda quando o Gustavo Grossi estava à frente da gerência das categorias de base do Internacional, o Gustavo Grossi gostou bastante do Luca, e quando ele atuou, o Luca ainda atuava lá no Ceará. Inicialmente ele veio por empréstimo lá em 2021 e o Internacional fez a compra desse atleta. O Inter pagou R$ 1.200.000 pela compra do atacante Luca por 60% dos direitos econômicos do jogador. O Luca, sim, é atleta do Internacional e tem contrato com o Colorado até 2025 e é um jogador ativo do Inter. Que o Inter, se souber usar, pode fazer até mesmo no futuro uma boa graninha com o atleta. A concorrência é difícil, é verdade, tem Alário, tem Ener Valencia, tem o Luiz Adriano, que tem a possibilidade de sair no meio do ano, pois seu contrato encerra no meio do ano, assim como o Campanharo, o volante Gabriel também, que não tem sido aproveitado pelo técnico Eduardo Cudê. Fato é que esses 2 gols do último fim de semana, assinalado por Luca, deu bastante vitrine e pode ser que o jovem atacante tenha outras oportunidades, assim como o meio-campo Gustavo Prato, que também entrou na partida diante do Caxias. Quero saber a tua opinião sobre o Luca. Ele vai dar bons frutos no futuro para o Internacional? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!